Pessoal, vamos terminar a correção da nossa primeira avaliação. Ficou faltando apenas a correção da questão de número 4. Então, a questão de número 4 dizia o seguinte: cada prisma obtém-se empilhando cubos de mesmo tamanho, brancos e cinzas, segundo uma regra sugerida na figura. Então, é apresentado aí uma figura trazendo 3 prismas e eles são formados por cubos brancos e cubos cinzas. O item A pergunta o seguinte: justifique a afirmação. O número total de cubos cinzas necessários para construir qualquer prisma desta sequência é par. Ora, a gente observa o seguinte: a questão está perguntando sobre o número total de cubos cinzas necessários para construir qualquer um dos prismas dessa sequência. A gente observa que o primeiro prisma é formado por quantos cubos cinzas? 4. Então, são 2 aqui na frente e mais 2 na parte de trás. O segundo prisma da sequência é formado por 2 fileiras, cada uma tendo 4 prismas, 4 cubos cinzas. Ou seja, aqui há um total de 8 cubos cinzas. E o terceiro prisma apresentado aqui na figura, ele é formado por 12 cubos cinzas. Ou seja, são 3 fileiras, onde cada uma das fileiras contém 4 cubos cinzas. Então, ele pede para que a gente justifique a afirmação que diz que o número total de cubos cinzas necessários para construir qualquer um desses prismas será sempre par. A gente observa que cada prisma é obtido a partir do anterior pela adição de 4 novos cubos cinzas na parte do meio. Ora, então, o que a gente tem será, de fato, sempre um número divisível por 2. A gente pode também justificar de uma maneira mais simples, observando que esse primeiro prisma aqui, a gente começa com 4 cubos cinzas. O segundo prisma da sequência, a gente observa que ele é formado por 8 cubos cinzas, que é, na verdade, 4 vezes 2. Então, o segundo possui 2 vezes 4 cubos cinzas. O terceiro prisma da sequência possui 3 vezes 4, 12 cubos cinzas. Ou seja, qualquer prisma que eu pegue nessa sequência, ele terá um número de cubos cinzas que será 4 vezes a posição em que ele aparece na sequência. 4 é divisível por 2, então será sempre um número par. Bom, o segundo item dessa questão diz o seguinte: segundo o padrão por você observado, quantos cubos cinzas terá o prisma 200? Ora, a gente acabou de verificar, nesse item B, que na posição enésima, o número de cubos cinzas será 4 vezes n. Portanto, na posição 200, o prisma deverá ter 4 vezes 200, 800 cubos cinzas. Bem, no item C, ele pedia para explicitar uma expressão numérica que permite determinar o número de cubos cinzas do prisma n em função de n. Ou seja, quantos cubos cinzas estarão presentes no enésimo prisma dessa sequência? Isso significa que a gente está buscando uma expressão que, de forma geral, associe a ordem na figura. A ordem na figura é a posição em que o prisma aparece na figura, que é a posição 1, posição 2, posição 3. Então, eu quero uma expressão que associe a ordem da figura à quantidade de cubos cinzas em sua composição, utilizando o princípio da indução para provar a validade dessa expressão. Então, a gente quer achar uma expressão e provar ela por indução. Ora, a expressão é essa daqui. Ou seja, o número de cubos cinzas que o enésimo prisma irá apresentar vai ser 4n. E como é que a gente prova a validade dessa expressão, dessa fórmula? Da seguinte maneira: primeiro passo,
a gente deve verificar a validade dessa expressão para n igual a 1. N natural. Ora, se n for igual a 1, a gente terá que o primeiro prisma irá apresentar 4 cubos cinzas. Isso é verdadeiro. A gente repara aqui que o primeiro cubo apresentado nessa sequência, o primeiro prisma, ele possui 4 cubos cinzas. O segundo passo do processo de indução é formular a nossa hipótese de indução. Como é que fica a nossa hipótese de indução nesse caso? A hipótese de indução diz o seguinte: o késimo prisma irá apresentar 4K cubos cinzas. Então, késimo prisma terá 4K cubos cinza. Bom, e aí finalmente a gente vai para o terceiro e último passo do princípio da indução, que diz que, a partir da hipótese de indução, a gente deve ser capaz de concluir o resultado para n igual a k mais 1. Ou seja, quantos cubos cinza irá ter o prisma que ocupa a posição k mais 1 na sequência? Ora, esse prisma que ocupará a posição késima mais 1 nessa sequência, ele vai ser obtido a partir do prisma anterior, que possui 4K cubos cinza. Ou seja, o CK mais 1, ele terá uma quantidade de cubos cinzas que vai ser 4K, que é a quantidade de cubos cinza presente no prisma que ocupa a késima posição, mais 4 cubos cinzas. Porque cada prisma é obtido a partir do anterior, adicionando-se 4 cubos cinzas. Ou seja, isso aqui, colocando 4 em evidência, é 4 vezes k mais 1. Provando assim a validade da expressão Cn igual a 4 vezes n pelo princípio da indução. Então é isso, pessoal. Isso encerra então esses vídeos com a resolução da nossa primeira avaliação. Espero que vocês assistam esses vídeos, reflitam sobre o que vocês fizeram na prova, e é sempre um momento rico assim, de aprendizado, a gente poder confrontar o que a gente pensou, com o que a gente escreveu na hora da avaliação, com as soluções, depois que a gente vê as soluções elaboradas. Então é isso, pessoal. Um abraço.